O câncer de mama é uma das principais causas de morte nas mulheres a partir dos 50 anos de idade. Nas mulheres mais jovens, a incidência é menor, mas o câncer é muito mais agressivo. Em vista disso, independentemente da sua idade, assista esse vídeo com atenção para você compreender melhor quais são os fatores que aumentam os riscos de desenvolver câncer de mama, quais são os primeiros sinais e como é que você pode prevenir e salvar a sua vida. Sejam todas muito bem-vindas. Como é que vocês estão? Vocês já fizeram a mamografia este ano? Já marcaram com o médico? É muito importante a gente controlar todos os anos. Se você é nova aqui no canal, meu nome é Neiva. Este é um canal de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento para mulheres da meia idade. Se você deseja se conhecer melhor e dar uma guinada na sua vida, não se esqueça de fazer a inscrição no canal para você não perder os conteúdos. Muitas de nós começamos a pensar na saúde somente depois de ter desenvolvido alguma patologia grave. E é por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo hoje, porque o câncer de mama atinge muitas mulheres e, infelizmente, algumas delas percebem muito tarde. Então vamos lá, os estudiosos eles ainda não sabem como é que uma pessoa exatamente desenvolve o câncer, mas se sabe que é uma mudança no DNA que envia informações incorretas às células que se transformam em células cancerosas. Se sabe também que tem alguns fatores que contribuem a desenvolver o câncer de mama, e alguns deles são fatores hereditários, fatores que nós não podemos modificar. Mas somente 10% dos casos de câncer de mama é devido ao fator hereditário. E cerca de 90% é devido a fatores que nós podemos modificar. Isso significa que nós podemos intervenir, eliminar esses fatores de risco e diminuir as chances de desenvolver o câncer de mama. Então vamos ver quais são esses fatores. E um deles é o alto nível de exposição ao estrogênio, isso devido a uma menopausa tardia ou precoce, a uma gravidez após os 35 anos de idade. Os riscos também aumentam para aquelas mulheres que não tiveram filho e que não amamentaram. Depois vem os fatores hereditários, que é o fato de ser mulher, da idade e a mutação dos genes BRCA1 e BRCA2. E existe um exame para a gente verificar isso aí. Embora essa mutação genética aumente os riscos, ela não é decisiva. Ter um fator hereditário não significa necessariamente que você vai desenvolver o câncer de mama. E um outro fator é o estilo de vida. Tabagismo, álcool, dieta imprópria, vida sedentária, que ajuda a aumentar o risco de desenvolver qualquer tipo de câncer. Existem diversos estudos que comprovam que um estilo de vida saudável reduz muitíssimo o risco de desenvolver câncer, especialmente para nós mulheres que já temos aí diversos fatores hereditários que não podemos modificar. A gente tem que pensar aonde nós podemos intervenir, aonde nós podemos modificar, que é o nosso estilo de vida. E eu falo sempre aqui no canal sobre um estilo de vida saudável, como mudar hábitos tóxicos que envenenam o corpo e fazem desenvolver patologias graves, como câncer, como tantas outras. Se você tem dificuldade de mudar de hábito, não conhece bem os seus hábitos, dá uma olhadinha no vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, que você pode intervenir ali e isso com certeza vai melhorar a qualidade da sua vida, vai prevenir não somente o câncer, mas diversos tipos de doenças crônicas que são muito comuns depois dos 40 anos de idade. Mas eu não quero alarmar ninguém, não é porque uma pessoa tem aí alguns fatores de risco que vai desenvolver o câncer. Eu já tenho 55 anos, eu tenho diversos fatores de risco e ainda estou aqui em ótima saúde. Eu tive sim alguns problemas, 2 anos atrás eu tive um problema
bem grave, mas graças a Deus eu estou bem e continuo me controlando. Então vamos lá, o que mais que você pode fazer para prevenir tudo isso aí? Primeira coisa, você pode fazer o autoexame em casa, na frente do espelho. Você pode se observar, palpar a mama para ver se não tem carocinho, se não mudou, se a pele não modificou, se não tem alguma mancha, se não está perdendo algum líquido, né? Então tudo isso são coisas simples que nós podemos fazer uma vez por mês. Você pode fazer na frente do espelho, você pode fazer embaixo do chuveiro, quando você está deitada. Procure criar, né, este hábito. O autoexame, ele não substitui a mamografia ou ecografia ou qualquer outro tipo de exame. É somente para você conhecer o seu corpo, conhecer a sua mama, para você ver como é que ela é. Assim, se por acaso tiver alguma mudança, você vai perceber rapidinho. Eu, por exemplo, eu percebi que tinha alguma coisa de diferente quando eu estava passando creme. Percebi que tinha um nozinho ali, que não era o lugar dele, que não tinha esse nozinho antes. Então aí eu já fui no médico e fiz aquilo que eu tinha que fazer. Além do autoexame, nós temos que fazer a mamografia uma vez por ano. As mulheres mais jovens, geralmente os médicos aconselham fazer a ecografia, não é necessário fazer a mamografia, depende do problema, depende da pessoa, né? Resumindo aqui, nós temos que mudar o nosso estilo de vida, fazer a mamografia, fazer o autoexame uma vez por mês, porque se diagnosticada em um estágio inicial, é possível curar e ter uma ótima qualidade de vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, condivida com as amigas e não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal, porque todos os dias tem dicas breves para você melhorar a sua vida. Beijo grande e até a próxima!